Vamos começar? Começar nossa aula 43. Última aula desse ciclo aí das aulas que estão sendo publicizadas ou publicadas aí no YouTube, né? Na aula anterior, o que nós falamos na aula anterior, pessoal? Virtualização. Obrigado. Então, foi uma introdução. É engraçado aqui, porque a gente estava tentando começar essa aula, né, Daniel? Obrigado. Então, na aula passada, a gente fez uma introdução, e hoje nós vamos continuar essa introdução à virtualização, certo? Realmente a introdução, o objetivo é mesmo apresentar alguns conceitos básicos dentro de uma disciplina de sistemas operacionais, né, dos cursos de ciência da computação, engenharia de computação, uma introdução à virtualização. E a virtualização, como a gente colocou na aula passada, tem alguns motivos, né, alguns fatores, né. O principal fator é eu conseguir compartilhar um único hardware, né, em um data center, de tal maneira... Data center é um termo que a gente usa, obviamente, né, mas compartilhar hardware entre máquinas virtuais, né. Então, a gente falou disso na aula anterior, né. E eu posso ter uma máquina virtual 1, por exemplo, uma máquina virtual 2, aí nessa máquina virtual eu posso ter um sistema operacional Linux, na máquina virtual 2, um sistema operacional Windows, né? E usuários diferentes usando essas máquinas virtuais, e ambas as máquinas virtuais compartilhando o hardware, né? E, como, por exemplo, a máquina virtual 1 usando um determinado endereçamento IP, uma interface de rede. Certo, Rodrigo? Você falou disso no outro momento, né? Eu posso usar a máquina virtual 1, nessa mesma máquina virtual 1, usar uma parte da memória RAM, suponha 32 GB, de um total de 128 GB, vamos falar assim, de memória RAM, disponível no hardware. Essa máquina 1 poderia usar 32. A máquina 2, a mesma máquina 1 poderia usar parte de armazenamento em disco, né? E então tudo isso é configurável quando você cria uma máquina virtual como essa, né? Então a grande vantagem de virtualizar, especialmente quando se fala de cloud computing, que é algo que não dá para abordar aqui nesse curso, não dá, não há tempo para isso, nem objetivo de abordar em sistemas operacionais isso, mas em sistemas distribuídos a gente aborda. Então, tomara que a gente encontre lá na matéria de sistemas distribuídos, que nós vamos falar muito mais sobre computação distribuída e cloud. Mas a base para ter computação em nuvem, que é a cloud computing, uma das bases é essa capacidade de eu conseguir compartilhar o hardware de alguma maneira, né? E a origem da virtualização, a gente falou um pouquinho na aula passada, não é tão recente assim, né? No ciclo de tempo da computação, né? Nós estamos falando de 1960, 1970, as primeiras iniciativas de virtualização, né? E aquela virtualização, aquela iniciativa de virtualização, aí vocês vão me dar um retorno se vai compartilhar, viu, gente? Compartilhou. Isso aí. Aquela iniciativa de virtualização dos anos 1970, enfim, não tão nova assim, é principalmente nesse tipo aqui, né? A gente falou, né? Que é o tipo 1 do hypervisor, certo? Uhum. Que é o fato de eu ter um hipervisor, o termo português é esse, hipervisor, né? Que é um software, né? Que vai me ajudar a falar aqui de algum modo com hardware. Nessa figura tá faltando um hardware aqui, né? Cadê a outra figura? Aqui, essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor. Aqui, ó, então hardware, né? CPU, disco, rede, interrupções, etc. Um hipervisor, que é um software que vai me ajudar a fazer essa comunicação, vamos falar assim, né? Fazer com que o Windows, como uma máquina virtual, o Linux, como outra máquina virtual, né? Consigam falar aqui com esse hardware aqui, ou usar esse hardware de forma compartilhada, né? Esse é o tipo 1. Esse tipo 1 é mais comum no sistema... em um sistema. Agora eu liguei a câmera. Tá boa a conexão ali. Vamos ver. Então, aí esse aqui é um tipo 1 que é mais
o primeiro tipo, vamos falar assim, né? O tipo 2 é o software, é o hipervisor, né? Chama assim, hipervisor, capaz de fazer essa transição, essa comunicação aqui. Agora, o tipo 2, que é o que é mais comum hoje, né? Especialmente em alguns data centers, né? Você tem um sistema operacional, né? Host OS aqui, o Linux, e também comum nos nossos sistemas pessoais, né? No PC eu posso instalar softwares que fazem esse papel aqui, como nós falamos na aula passada, né? Então você tem o tipo 2, a gente chama Type 2 Hypervisor. Então, eu tenho uma base que é o Linux, nesse exemplo aí, um software instalado aqui que consegue fazer uma máquina virtual, no caso aqui um guest OS, um sistema operacional convidado, né? Que consegue se comunicar com esse hardware que está aqui embaixo, né? Então, basicamente eu tenho máquinas virtuais, usando um Linux, né, aqui embaixo, nesse caso aqui, como um sistema operacional que controla esse compartilhamento aí do hardware, certo? Vamos tentar, assim, agora, nesse assunto, falar um pouquinho mais de detalhe, certo? Um pouquinho mais de detalhe. Vamos ver como é que a gente chega nesses detalhes aqui. Aqui, técnicas para virtualização eficiente, no caso. Então, vamos começar a pensar assim. O hardware está lá embaixo, correto? Show? Aqui nessa camada acima, e nós adoramos camadas, né? Eu brinquei com isso. Tipo 1 hipervisor, né? Aqui no caso, nesse exemplo, é o tipo 1. Então, como é que funciona em geral, né? As máquinas virtuais que seriam configuradas ou usadas para compartilhar esse hardware, elas atuam no modo usuário. Né? E a gente já lembra o que é isso, né? Modo usuário, user mode, kernel mode. O tipo 1 hipervisor atua no modo kernel. Então, de forma, assim, essencial, o sistema operacional guest, o que é o guest? É aquele que é o convidado, né? Então, se você instala ali um VirtualBox, né? Suponha. Não é exatamente o tipo 1 VirtualBox, né? Ele se encaixa melhor no tipo 2. Tá? Mas, vamos pensar o seguinte, no sistema operacional convidado, como é que ele faz a comunicação com o hardware final, né? Por meio de interrupções e instruções privilegiadas. Porque o sistema operacional Windows, aqui, tentando usar esse hardware, toda vez que ele precisar fazer uma instrução privilegiada, o que é uma instrução privilegiada? Vocês conseguem falar rápido assim? Rodando kernel. Que demanda kernel, modo kernel. Né? São instruções de interrupção, por exemplo, há um trap aqui. Então, instruções privilegiadas sempre são passadas por hipervisor, executadas na forma de uma, ou melhor, no modo kernel, né? As demais operações eu continuo funcionando no modo usuário. Mas acontece, né, que o guest, que é esse cara aqui, ele também tem o seu modo kernel, lógico. Porque é importante entender assim, quando eu virtualizo, eu vou partir da ideia de que eu vou ter na máquina virtual um sistema operacional completo. O mesmo SO normalmente usado numa máquina só para ele, é o mesmo SO, o mesmo software que eu instalaria numa máquina virtual, né? Então, ele também tem o modo kernel dele, claro, né? E aí, nesse contexto, ele muda de nome um pouquinho. A gente chama de kernel mode, ou virtual kernel mode. É um modo kernel virtual. Então, é um meio que enganar o SO, né? Esse SO aqui, ele acha que tem o hardware inteiro para ele. E não é verdade, porque eu posso ter uma outra máquina virtual aqui do ladinho, né? Certo? Eu posso ter um outro guest operating system aqui, com essa mesma estrutura. Então, quando esse guest, ou melhor, quando o modo usuário está rodando aqui, e eu uso esse guest operating system, né? Ou melhor, o sistema operacional convidado, ele passa para o modo kernel,
ele acha que está executando o modo kernel lá no hardware, né? Quando eu digo lá no hardware, vocês entendem, a gente já teve momentos, mais explicações sobre isso, fazer uma chamada ao sistema no modo kernel, ou seja, daqui para cá, né? Ele acredita piamente que está usando hardware, se eventualmente precisar do hardware, um armazenamento em disco, uma chamada de sistema de nível mais baixo. Mas, na realidade, o que está sendo feito? Está sendo feito um trap, uma instrução privilegiada, quem que vai lidar efetivamente? O hipervisor. No caso do tipo 1 aqui é o hipervisor, que é um software, né? Professor, Tem um comentário aqui. O guest tem um hardware de mentirinha. É isso aí. É um pseudo-hardware. Pois não, Daniel. o usuário pode interferir nesse Virtual Kernel Mode aí? Se o usuário pode interferir... Por causa que está dentro do User Mode, né? Sim, eu diria que não. A resposta é não no seguinte sentido. Esse SO, ele não sabe que está sendo rodado numa máquina virtual. Ele não sabe, não tem ideia que está rodando. Não sei se entendi a sua questão. Ele não sabe que está rodando aqui nesse sistema dessa forma, né? Esse trap que é feito aqui, ó, o Gash Braid-C, você faz um trap, é porque ele faria um trap de uma instrução privilegiada no hardware, mas o hipervisor é que intercepta e faz isso para ele. É por causa que o Virtual Kernel Mode, ele tá dentro do User Mode. Aí eu pensei que talvez tenha como interferir, mas acho que não tem não, né? Ah, entendi. Não tem, porque quem está controlando essa faixa aqui, ó, acho que eu entendi o que você está perguntando. Quem está controlando aqui, afinal de contas, é o próprio SO Guest. Ele tá cuidando de eu evitar essa interferência. Essa perspectiva é do ponto de vista do todo, né, do todo. Então você tem um hardware, tem um kernel mode aqui e tem o user mode. Agora, do ponto de vista do SO guest, ele continua agindo da mesma forma, certo? Tem um comentário aqui, um comentário não, está no texto, né? Quando o sistema operacional estiver em uma máquina virtual, executa a kernel only instruction e traps to hypervisor e virtualization technologies present. Isso aqui é importante. Eu estou falando de um elemento aqui que só funciona, o tipo 1, nesse caso que só funciona, se eu já tiver a tecnologia de virtualização presente, especialmente no processador, tá? É um detalhe de hardware, não dá para a gente detalhar isso aqui nesse momento, né? Mas isso aqui só funciona porque nesse hardware eu tenho a tecnologia de virtualização presente nele. Então, o processador entende que eu tenho uma tecnologia de virtualização presente, certo? Eu não vou conseguir detalhar aqui nesse momento, mas só funciona, por exemplo, se você pegar uma CPU, vamos colocar assim, ser mais didático e rápido. Você pegar uma CPU que não tem nela implementado um processador, o que a gente chama de VT, Virtualization Technology, implementado nele, eu não tenho condição de executar esse trap dessa forma aqui. Tá? Então, é um detalhe que depende do hardware que você está trabalhando aí. Essas máquinas que a gente usa, em geral, tem essa tecnologia está presente. Tá? Agora, um ponto que eu quero mais, assim, até para lembrar de SO, do que nós já falamos, são alguns pontos que são interessantes. Olha só. A memória. Vamos criar aqui uma discussãozinha. A memória. A memória RAM, aqui, ó. Aqui, cadê? Aqui está o hardware, claro, já falamos sobre isso. Aqui nesse ponto aqui. É claro que tem memória aqui, certo? Lógico, né? Memória RAM. Eu tenho uma memória RAM de um tamanho de 128 gigabytes, tá? Exemplinho. Pronto. Está lá a minha memória total do hardware. Aí eu tenho uma máquina virtual aqui que quer usar a metade, 64 GB dessa memória RAM. Certo? Nós estudamos paginação, nós estudamos a questão dos frames, né? Nós estudamos aqueles algoritmos de substituição de páginas, etc. Né? Eu quero virtualizar a memória. Certo?
Olha os termos, né? Porque memória virtual a gente já estudou lá atrás. Né? Sem confusão. Aqui não é memória virtual. Aqui é virtualização da memória. É curioso, né? A gente tem que tomar cuidado com os termos, né? O que é virtualização da memória? Nesse contexto aqui de máquina virtual e de hypervisor e ter um sistema operacional mais de uma máquina virtual compartilhando hardware, né? Imagine a situação aqui, ó. Eu destaquei aqui no compartilhamento aqui, eu acabei perdendo. Pra gente começar aqui a aula, eu acabei perdendo o lugar que eu estava, mas eu vou achar rápido. Imagina uma situação que é colocada num exemplo aqui, que é um exemplo bacana, que é colocado aqui pelo autor do livro que a gente já está acompanhando já esse tempo todo, né? Olha só, aqui, ó. Olha só. Imagina o seguinte, vocês estão vendo o texto? Então. Ótimo. Olha, imagina aqui, Guest Operating System, o sistema operacional Guest, beleza? Ele decide mapear as páginas virtuais 7, 4 e 3 na 10, 11 e 12, página física. Novidades aí? O que eu estou falando? As páginas virtual 7, 4 e 3, números assim. Ele quer mapear para as páginas físicas 10, 11 e 12, respectivamente. Né? Ok. Por simplicidade, vamos assumir que ele... Olha lá. It traps into a type 1 hypervisor. Acabei de falar sobre esse trap, né? Vai interromper lá o hipervisor. E o problema... o que ele vai fazer? A questão é a seguinte, ele vai fazer esse trap e o que ele vai fazer agora? Como que ele vai alocar as páginas 10, 11 e 12, a página virtual 10, 7, 4 e 3, lá na 10, 11 e 12, lá na memória física, né? A gente poderia simplesmente fazer um mapeamento, né? Ok. Eu espero que vocês estejam compreendendo, vamos ver, né? Eu não estou falando nada novo. A 7, 4 e 3, endereço virtual, tá? A 10, 11 e 12, físico. Você não tem, assim, algo novo, tá? Isso é uma máquina virtual, um Guest Operating System, fazendo isso. Tá bom. Agora, se eu tiver... lembre-se que a memória física, o hardware, falando de virtualização, é um hardware compartilhado entre mais de uma máquina virtual. Ou seja, entre mais de um Guest OS, né? Aí o segundo Guest OS, ele tem esse endereço aqui, ó, 4, 5 e 6, virtual, e ele quer mapear para as páginas físicas 10, 11 e 12 também. Mas o que eu quero dizer? É 10, 11 e 12, é 10, 11 e 12, mas do ponto de vista do SO Guest, certo? Coincidiu. Tá? Conflito entre os dois SOs. O que eu tenho que fazer? O que vocês acham que fazer? Não é tão difícil assim, né? Talvez não seja tão difícil de pensar, tem até um texto aqui, né? Isso vai acontecer, porque a memória física ela é uma só, toda mapeada ali, tem os endereços e tal, né? E pode acontecer, então, de cada OS virtual tentar usar o mesmo espaço físico, né? Então, eu vou precisar de mais um nível de abstração em termos de tradução de endereço. É a complexidade do que o hipervisor vai ter que fazer. Seja do tipo 1, seja do tipo 2. Tá? O que ele vai ter que fazer? Nós sabemos que eu tenho que passar endereço virtual para endereço físico. Lembram disso, né? Sim. Eu vou ter que fazer mais um nível. E isso é chamado de Shadow Page Table. O que é Shadow? Vocês são bons em inglês. Sombra. Sombra. Eu vou precisar de mais um nível de mapeamento. E tem uma figura aqui, para meio que fazer um atalho, tá? Que apresenta isso de alguma maneira, tá? Quando eu falo de alguma maneira, é que a minha intenção é realmente trazer de forma introdutória o tema e as dificuldades de lidar com máquinas virtuais e esse compartilhamento de hardware, né? Olha só,
E esse ponto aqui, ó, guest pointer to level 1 page table. Isso aqui a gente já sabe. Pode estar aqui um pouco, parece complicado, mas isso aqui já faz, ó. O que é guest? É o SO. Então, ponteiro do SO para o nível 1 da tabela de páginas. A gente já falou disso lá sobre memória, tá? Então, não entendam isso como algo novo, tá? Então, dado uma página, eu tenho que encontrar uma entrada da tabela de páginas. Certo? Normal. Aí vou ter que entrar, o guest vai ter que fazer isso. Uhum. E na sequência, eu tenho um outro pointer, um guest pointer para entrada no nível 2 da tabela de páginas. Que nível 2 é esse? É porque se o 7, 4 e 3 estão mapeando para 10, 11, 12, né? Então, eu não vou mapear, na verdade, para 10, 11, 12. Lá no físico. Então, quando o 7 for mapeado para o 10, o guest acha que é o 10. Mas aí eu tenho um outro nível de tabelas, que é chamada de shadow page, que vai mapear efetivamente para a memória física. Agora, para a memória física de verdade. Então, se os dois SOs estão em conflito, eles pensam que estão colocando no 10, mas na verdade estão colocando em diferentes shadow pages. Então, Exatamente. ok. Então a gente mente para eles. Então. Viu? Então é mais isso traz mais um nível de complexidade dentro daquela complexidade que nós já conhecemos lá de mapeamento, tá? Tem como colocar no hypervisor dentro de um hypervisor? Tem, Rodrigo. Tem, pior que tem, cara. Tem uma abordagem dessa, porque isso que você pergunta é interessante, porque a gente sempre está pensando em níveis de abstração, né? Tem sim. Eu não vou conseguir nesse minuto explicar como que funciona, tá certo? Mas tem. Existe sim essa abordagem, tá? De ter níveis de abstração em relação ao hipervisor, tá? É isso aí, cara. Aqui, então, ó, tem uma perguntinha. O sistema reclamou do meu microfone, ó. Legal. O meu microfone tá dando ruído. Eu não sei se é o meu ou de um de vocês, né? Mas ele mostrou para mim a mensagem. Vamos lá. O hipervisor, aqui, ó. Uma frasinha interessante. Hipervisor, ao falso cognato aqui, né? Pessoal do inglês aí. Hipervisor, esse pretends aqui é... Fingir. Eu vou dar a honra para vocês responderem. O que é? Fingir. Tá. O hipervisor finge que o total de memória para todas as máquinas virtuais combinadas é maior que o total do total da memória física presente no sistema. 10 segundos de reflexão, eu não travei, tá? Certo. Certo? Ele finge que o total de memória... Mas é o mesmo princípio da memória virtual, né? Eu sempre tô achando que tem mais memória, mas não tem. Uhum. Tá? Em geral, é uma boa ideia, porque permite ao hipervisor admitir mais e mais memórias virtuais, máquinas virtuais ao mesmo tempo, né? São interessantes técnicas, né? Que sempre remetem à ideia de abstração, né? Essa parte é legal. Ok. Tá. Então, olha só. Então, isso aqui era para eu me lembrar desse ponto. Então, quer dizer, a memória virtual. Eu ia falar uma coisa aqui. Memória virtual virtualizada. Opa! Né? Memória virtual, todos nós já sabemos o que é, né? É um clássico problema de SO. Né? E a virtualização de memória, nesse contexto, se refere a máquinas virtuais que compartilham a mesma memória física, né? Máquinas virtuais diferentes. Muito bem. Sim, tem como eu falei, é uma introdução, tá, gente? Mas tem e aí a gente vai falando alguns pontos que são relevantes, né? Esse material vai ficar todo com vocês, aliás, já digo, esse material, na realidade, é do próprio autor, né? Isso que eu estou projetando, do livro, né?
Deduplication deduplicação é um termo que aparece em alguns contextos de computação, né? E é o fato de eu compartilhar conteúdos, certos, redundar conteúdos, mas ao mesmo tempo ter uma espécie de redundância controlada. Eu vou explicar nesse contexto porque ele está quentinho aqui. O que acontece? Eu não falei que eu estou compartilhando, olha o que está escrito aqui, compartilhamento de páginas do mesmo conteúdo, né, que são compartilhadas. Acontece o seguinte, a memória RAM, vocês sabem, ela mantém, claro, os dados dos processos, né, dados manipulados pelo processo, sem dúvida. Mas também mantém na própria memória RAM, e de forma protegida, os próprios dados do SO. Né? Claro. Dados de controle do sistema operacional. Então, imagine a seguinte situação. Dito isso, vou voltar nessa figura aqui. Então, eu tenho aqui um guest. Vamos usar essa figura aqui, tá? Então, tem um guest OS aqui, tem um guest OS aqui, um Windows e um Linux, né? Suponha que eu tivesse o Linux e um Linux. Os dois são Linux. Ok. Suponha. Então, se os dois são Linux e são do mesmo sabor, né? O mesmo flavor Linux aí, o mesmo sabor de Linux. Bom, ambos poderiam, por meio do hipervisor, compartilhar a mesma área de memória. Entendeu isso? Porque aqui eu tenho uma área de memória aqui que é usada lá no nível mais baixo, né? Tanto por essa máquina virtual quanto por essa, porque lá eles têm a mesma informação em termos de memória necessária para o sistema operacional executar. Certo? Então, se os dois SO for igual, eu consigo ter uma otimização do uso da memória aqui embaixo. a gente não usa Shadow Page, então, nesse caso aí? Não usa. Mas veja, cuidado, isso para as informações que não são alteradas, modificadas, óbvio, né? Eu estou falando assim, porque o SO, quando ele sobe, ele ocupa uma área de memória, né? E ele tem que usar uma área de memória ali que pode ser compartilhada entre mais de uma máquina virtual, a mesma área, certo? E se um deles modificar... Não, aí não, né? Isso. Cadê? Tem como colocar... Não, é a outra. E se um deles modificar essa memória comum? Não, aí não. Então, porque essa modificação da memória implica em paginação, certo? É porque há partes da memória que realmente não usadas pelo SO e que não são modificadas, né? Então, nesse contexto aqui, a gente chama de hipervisor... Opa, eu me perdi aqui no slide. Esse aqui, né? Deduplication. Quer dizer, é uma forma assim, de evitar a duplicação, certo? Quando esse termo, deduplicação, já diz em português também, portuguesado, né? É o fato de você evitar a duplicação, principalmente quando se estuda sistemas de armazenamento ou bancos de dados, esse termo ele aparece bastante. Tá. E o I/O, hein? Dá para discutir um pouquinho nessa introdução em virtualização sobre I/O, né? Entrada e saída. Você tem máquinas virtuais e, claro, tem o hardware lá embaixo, e aí tem o armazenamento, tem rede, né? Dá para, pelo menos, traçar um caminho de como funciona, né? Isso aqui é essencial entender, né? De algum modo eu já falei. Cada guest acha que tem o quê, hein? Acesso completo, né? Acesso à partição inteira de disco. Falando agora especificamente de I/O, tá bom? Então, olha só. Então, quer dizer, o hipervisor, que é o nosso grande super-herói aí que consegue fazer tudo isso funcionar, ele cria um arquivo região e dá esse arquivo região para o OS, entrega, né? Para o sistema operacional. O hipervisor tem que cuidar desse negócio, mas tenha em mente o seguinte, a máquina virtual realmente acha que tem tudo para ela, né? E o disco, o problema, o disco,
The disk the guest OS is using different from the real one. Ele está falando assim, o disco que o guest, o sistema operacional guest está usando é diferente de um real. O que ele quer dizer com isso? E está bem explicado no texto, no livro texto também. Ainda com esse elemento de introdução, tá? Você pode fazer o seguinte, você pode ter lá no hardware, e isso não é incomum, tá? Em um data center, por exemplo, você tem o hardware, um storage, com múltiplos discos, enfim, né? E usa uma tecnologia, sei lá, SATA, ou SCSI, né? Que é uma tecnologia que pode ser empregada em storage, ou outra, tá? Então tem todo um arranjo de discos, usando inclusive o RAID 5. Lembra disso? Do RAID 5? Uhum. A gente falou lá atrás de disco. Sim. Né? Então a gente pode ter um RAID 5, pode ter um hardware configurado com determinada tecnologia e tal. Tá bom, tá lá. Aí você instala uma máquina virtual Linux, suponha, e essa máquina virtual Linux, você a configura para enxergar esse hardware de disco, que eu acabei de explicar, como, por exemplo, um disco IDE. Certo? Certo? IDE é o tipo de disco mais simples, né? Vamos chamar assim. Ou entendo assim, de uma tecnologia diferente daquela que está lá no hardware efetivo, né? Então, o driver, nós falamos muito disso em I.O., né? O driver do disco, que o Linux, que você vai ter lá no Linux é apenas um exemplo de SO na minha fala, né? Aí você tem o driver do disco lá, né? É configurado naquele Linux, naquela máquina virtual, e esse driver usa uma tecnologia de disco IDE, Integrated Device, né? Mas no final das contas, lá no hardware, lá embaixo, naquela figura, aqui, ó, não é um disco IDE, é um SCSI, ou é um SATA, ou é um storage com RAID 5, etc. Né? Mas por que a gente precisa fazer isso? Não é que precisa. É uma característica, Daniel. Não é que necessariamente você tem que fazer, não é isso. Mas é uma propriedade que pode ser interessante, porque você pode, então, ter máquinas virtuais aqui, implementadas no data center, entregues para alguém, certo? Esse entregues para alguém, espero que vocês estejam compreendendo, né? Você cria uma máquina virtual aqui, numa cloud, né? Aí você compra lá, enfim, né? Tem acesso a uma máquina virtual aqui, ó, e ela é configurada com um determinado driver, tá? E aqui você está livre para trocar esse hardware à vontade, qualquer que seja a tecnologia. Né? Não afeta em nada aqui na máquina virtual e na configuração, em termos de driver e tal. Então você pode ter um Windows com driver tal, de disco, um Linux com outro driver, e o hipervisor vai fazer toda essa tradução para esse hardware que fica aqui embaixo. Não é incomum isso. Isso dá separa a tecnologia, separa mais ainda, né? Porque se a gente pensar em termos de SO, um dos objetivos é esse, né? A gente já falou isso bastante aqui, né? Você tem o driver, que é independente, né, do disco. A gente já falou disso, né? Do device, assim? É uma independência. Só que é uma independência, assim, do SO em relação àquele cara ali, aquele device, né? Então você tem drivers. A independência aqui é um pouquinho diferente, mas é mais forte, porque eu posso mudar o disco aqui, nem sequer mudar o driver aqui do Linux, por exemplo, aqui em cima. Vou continuar acessando normalmente, porque o hipervisor vai ficar fazendo esse trabalho para mim. Tá? É uma propriedade quando você virtualiza I/O. É isso que ele quer dizer aqui, ó. O hipervisor converte comandos do disco para o driver do disco real. Certo? E permite upgrades do hardware sem mudar o software. Então você pode ir mudando o seu storage. Isso, por exemplo, lá no nosso instituto mesmo, a gente tem um data center, já comentei em outro momento, né? E tem um data center, então a gente muda hardware, substitui discos falham, você troca. Eventualmente a gente muda até mesmo a tecnologia envolvida ali.
E as máquinas virtuais que os professores usam nas suas pesquisas, por exemplo, não tem como modificar nada, nem sequer o driver que você instalou, certo? Que ele usa e tal. Certo. Então, isso é uma coisa interessante na virtualização de I/O, né? E, assim, e isso aqui é um ponto também interessante quando se fala de rede, né? Então, você pensa assim, você tem cada máquina virtual, VM, né? Tem o seu próprio endereço MAC. Aí vai exigir um conhecimento de redes, né? Nem todos já estudaram, enfim, mas cada interface de rede física, né, tem um endereço MAC, que tem a ver com a camada de enlace, é o endereçamento de enlace de redes, né? Vocês estudaram redes? Só isso que está na sala, só curiosidade. Eu não. Ainda não, né? A matéria, digo. Conhecimento talvez tenha, mas enfim, a matéria. Então, cada interface, conhecimento um pouco, então. Cada interface de rede tem um endereço MAC. Eu consigo, eu estou falando de virtualização de I/O, eu consigo entregar para aquela máquina virtual um endereço de MAC diferente. E consigo fazer, inclusive, máquinas virtuais se comunicarem como se estivessem numa rede. Isso é uma característica, uma propriedade que pode ser interessante para quem usa isso. Olha só. Vou voltar naquela figura. Então, aqui, ó, Windows e Linux, certo? Inúmeras máquinas virtuais. Você, por meio do hipervisor, essas máquinas virtuais podem se comunicar uma com a outra, se for o caso, algo que você precisa, né? Com a mesma técnica de switch, como se fosse um switch ligando máquinas físicas, né? Aí, de novo, essa minha fala depende de conhecimento anterior, conhecimento um pouquinho de redes, e o que é um switch, né? O que é um endereço MAC. Mas o hipervisor entrega essa funcionalidade, se necessária, né? Então, o Windows aqui pode falar com o Linux por um switch, como se tivesse uma rede, né? Um switch virtual. Obrigado, Rodrigo. Massa. É isso aí. É como se fosse um switch virtual. Essa figura, ela mostra aqui como é que funciona um switch, tá certo? Só para não passar em branco total, né? Então, no switch aqui, eu posso ter, então, aqui as máquinas virtuais, tá vendo? Então, elas se comunicariam dessa forma, na internet, né? Então, para quem está entendendo aí na minha explanação aí, ou quem conhece switch, entenda, né? Máquinas virtuais, então elas podem se comunicar como se fosse um switch. É mais uma característica, ainda no contexto que eu estou colocando aqui de introdução, tá bom? Eu faço questão de reafirmar, é uma introdução à virtualização, tá? Um outro ponto, e o último, né? Depois tem um comentário sobre computação em nuvem, que ainda com virtualização de I/O, é isso aqui, ó. Vamos ver como é que tá a memória de vocês aí. Mesmo quem tá vendo pelo YouTube vai ver de novo. Vocês vão lembrar desse negócio aqui, MMU? Qual o contexto? A gente já falou mais uma vez de MMU já aqui, né? Bastante. Hein? Memory Management Unit. Sim, para que serve? Para traduzir o endereço da memória virtual para real. Exatamente. É aquele componente ali de hardware, né? Que fica nas nossas figuras, e daqui a pouco eu vou passar umas figuras aí para gente, para relembrar algumas coisas, mas MMU, ele está ali fazendo aquela tradução, né? Perfeito. Tradução de endereço virtual para endereço real, né? Ou seja, a aplicação rodando, o processo rodando, ele está gerando endereços virtuais, a MMU traduz para o endereço físico, frame. E tem toda aquela complexidade que nós estudamos, né? Dos algoritmos, tanto de substituição de página, mas nesse caso, principalmente dado um virtual, eu encontrar um real por meio de tabela de página, né? Essa técnica, ela é usada quando se fala de virtualização de I/O, né? Chamada I/O MMU.
certo? Então, a mesma abordagem de você traduzir endereços, né, de virtual para endereço real, ela é empregada quando se fala de dispositivos de I/O, dispositivo de I/O, e que eu tenho que traduzir esse endereço lá para a memória principal, certo? Então, aqui é a CPU MMO, já conhece isso, certo? Esse lado aqui, ó. Certo. Aqui é a mesma ideia, tá? Um princípio, podem entender dessa forma, mesmo princípio, onde um dispositivo tem o endereço dele, e aí eu faço um IOMMU semelhante aqui para eu mapear na memória principal, certo? Isso é a virtualização de I/O. É um dos elementos, né? O outro nós já falamos é essa característica de observar como switch, né? Das máquinas virtuais se comunicarem, e aquela questão lá de cada um deles, ou cada uma das máquinas virtuais, ou cada um dos guests. Eu estou falando muito máquina virtual e guest, tá? Eu estou colocando assim no mesmo nível de entendimento, tá certo? Ok. Então, cada guest acha que tem o seu disco inteiro, né? Tudo bem. E para ter uma conclusão, né, dessa introdução à virtualização, eu queria que vocês entendessem o seguinte: embora eu tenha dito um pouco, uma das bases para isso aqui funcionar, há outros elementos, claro, é exatamente essa possibilidade de virtualizar. Né? Porque você pode, qualquer um de nós pode contratar, né, um serviço de nuvem, né, ou usar um serviço de nuvem, e o provedor desse serviço de nuvem, ele te entrega serviços, né? De algum modo ele te entrega serviço. Mas ele pode, inclusive, entregar uma máquina para você. Certo? Que é esse caso aqui, ó. Então, você pode contratar um provedor de nuvem. Nesse contrato, ele pode te entregar uma máquina inteira para você usar. Certo? Essa máquina inteira para você usar, ela é, na realidade, uma máquina virtual. Dentro dessa concepção introdutória aqui que eu falei para vocês. Né? Isso é chamado de, aqui, infraestrutura como serviço. Há outros tipos de entrega de infraestrutura, ok? Eu só estou querendo mapear com a virtualização, que é algo que está muito presente agora, né? Mas você não entrega só infraestrutura nesse sentido, né? Você entrega plataforma, você entrega software, né? Aí é um estudo de cloud, de computação em nuvem, que não cabe agora, tá certo? Esse resumo aí, eu vou deixar com vocês, né? Como sempre. Olha aqui, né? Olha a figura. Tá certo? Então você tem cada caixinha dessa é uma máquina virtual, um determinado serviço. Aí você tem o hipervisor e o hardware, né? É uma figurinha aí. Aqui é a mesma coisa. Enfim, o que nós estamos falando é de algo que, agora voltando aqui, né? Nessa figura aqui principal. Aqui. Cadê você? Essa. Nós estamos falando aqui, virtualização a técnica, né? A gente fez em um período curtinho, duas aulas, né? Mas que dá uma noção de como que funciona em termos de sistemas operacionais. Legal? Certo? Certo. Bacana. Aí, gente, para não passar, como essa é a última aula desse ciclo, né? Como eu falei no comecinho, a número 43, 44, com aquela aula 0, né? Eu preparei aqui um negocinho assim, ó. Deixa eu botar em modo apresentação. Será que vai dar tempo? Vai. Vocês estão vendo isso aí? Então, vejam só, daqui a alguns dias, os alunos da UFG, né, Instituto de Informática, vai começar o curso de sistemas operacionais. O curso, né, esse momento do YouTube aí foi assim, começou com uma vontade aqui desse professor, né, de conversar sobre a matéria.
E aí nós começamos, né? E desde as primeiras aulas, eu estou conversando com os alunos, né? Com vocês aí. E aí eu preparei aqui uns slides, são simples, é rápido, viu, Daniel? É rápido, é mesmo um fechamento. Você comentou aí, vai dar tempo? Vai, olha aqui, ó. Olha aqui. Essa figura aí, eu separei algumas figuras para a gente passar e lembrar qual o conteúdo, o tamanho do conteúdo que nós trilhamos em 44 aulas, certo? 44 aulas. Essa aí foi uma das primeiras figuras que a gente apresentou, né? Tá vendo? Sistema operacional aí, né? Aplicações, interface do usuário, né? Interface de programa de usuário, né? Uhum. Nós falamos um pouquinho de história. Essa figura aí é muito emblemática para dizer o seguinte: olha como o SEO funcionava, né? Então as pessoas não tinham nem, assim, não usavam o sistema operacional, para dizer a verdade, né? Não é isso? Era algo assim muito primitivo, olhando agora pelo retrovisor, né? Como que a gente fazia? Essa figura, ela olha lá a MMU lá, ó, Rodrigo, né? E todos aí, né? Olha lá, CPU e MMU tá aqui, ó, você vê que tá reunido. Essa figura também é uma figura lá atrás, do capítulo 1 do livro que a gente adotou, né? Com as controladoras. Nós discutimos tanto, né? Como é que funciona a controladora, os drivers, etc, né? Olha só. E essa aqui já traz a ideia da chamada de sistema, né? Quer dizer, um SEO só funciona porque tem chamada de sistemas modo usuário, modo kernel e tudo mais, né? E essa é de qual assunto? Agora eu quero ouvir. De programação, né? Processo? Processo, claro. Aí nós começamos um assunto, assim, importantíssimo de SEO, né? Quais são os 4, que eu já falei muitas vezes, né? Os 4 eixos que formam a base do funcionamento do sistema operacional, né? Os gerenciadores. Porque o SEO é uma máquina estendida, né? A gente fala, da primeira aula a gente falou disso, mas olha, gerenciador de processo, memória, arquivos e de I/O. A gente falou de tudo isso com detalhes, né? Nessas 44 aulas aí. Olha, isso aqui é de processo, multiprogramação. E essa nós cansamos de falar sobre ela, né? Olha aquele ciclozinho lá. Os estados de um processo. Rodando, bloqueado e pronto. Eu enjoei de botar essa figura na tela para a gente discutir. Né? Então a gente falou muito sobre isso aqui, processo que bloqueia para a entrada, escalonador que pega outro processo, aí pega outro, e faz a entrada, se torna, né, e aqui, input becomes available, né, só quando a entrada fica disponível ele volta. Falamos sobre a concorrência, né, nesse contexto também. Olha esse aqui lembra a concorrência, né? Nós estamos falando de threads, né, tá aqui, ó. Falamos muito sobre threads, programação com threads, como é que essas cobrinhas aqui, ó, né, se comportam quando elas executam de forma concorrente, né? Não só as cobrinhas aqui, os threads, como processo também, né? Nesse caso aqui também, né? Aqui, essa figura eu selecionei ela para lembrar dessa parte, da seção crítica. Porque o gerenciador de processo também tem um momento, né? E aí o programador entra em cena, quando a programação, principalmente com threads, né? Quando, olha, qual que é a palavra-chave aqui? Região crítica, né? Lembra disso? Então, processo, região crítica, entra, sai, bloqueia. Também falando disso. Essa parte aqui é para lembrar muito do escalonamento de processo na CPU. Processos I/O-bound, CPU-bound, né? O comportamento deles, qual algoritmo de escalonamento é mais adequado para um ou mais adequado para outro, né? E essa figura? Qual que é o nome desse problema clássico de sistemas? O nome do problema? Lembra? Consumidor e produtor? Produtor, consumidor com buffer limitado. É isso aí. Aí essa figura não está escrito nem produtor, nem consumidor, né? Mas
aqui eu tenho um produz, aqui eu tenho outro que consome, né? Nós discutimos muito isso aqui, como é que funciona a concorrência. Né? A concorrência e a sincronização entre esses caras aí, entre o processo que grava e o processo que lê. Não, isso aqui, só essa figura foi um universo de discussão, né? Semáforos, monitores, né? Lembra disso? Semáforo PV. Eu lembro. É isso aí, monitor de Horn. Aqui é para lembrar da parte qual? Qual que é o assunto aqui, gente? O que é isso? Isso aí é memória, né? Memória, aqui já tem... Quer dizer, olha a trabalheira que o SO tem para cuidar dos processos, né? E alocação de memória feita pelos processos, né? Falamos disso. Essa figura aqui consumiu algumas aulas, não foi? Porque nós para entendermos como é que funciona a tabela de página multinível, né? Que esse endereçamento aí, né? Cada página dessa e cada endereço desse para se tornar, afinal de contas, ou melhor, para localizar, afinal de contas, um endereço físico. Eu lembro dessa parte, me confuso. Isso aí, cara, mas a gente foi, né? Aqui, esse aqui é para lembrar dos algoritmos de substituição de páginas, né? Essa figura é do FIFO, que é um dos mais simples, né? Que é, a operação da segunda chance. Na realidade, é da segunda chance. Também a gente falou, como é que eu substituo uma página, já que a memória física é menor, o espaço de endereçamento da memória física é menor que o espaço de endereçamento da memória virtual, né? Então tem que fazer substituição de páginas, né? Essa figura é para lembrar do swap, da troca, né? Também a gente discutiu isso muito. Aí, ó, mais um aí, ó. Page out, page in, né? O arquivo de paginação, como é que ele funciona. Essa figura é clássica, né? Ela é recorrente nos textos. Né? Olha só, a memória virtual é bem maior que a física. E aí? Então a gente também discutiu isso. Esse aqui também foi para quê? Para praticar os algoritmos de substituição de páginas. Sim, a gente foi fazendo um por um. Né? Fomos fazendo de um por um. Tá, né? Aqui já entra outro assunto. Qual que é? Arquivos. E aí, Gabriel? Né? De arquivos. Essa figura aí é um sistema de arquivos do Unix, né, de árvore de diretórios, típica. Mas para lembrar que nós discutimos isso muito. Essa figura é um layout típico de um sistema de arquivos, né? Olha, as partições de disco. Cada parte dessa aqui a gente falou bastante, bullet block, super block, como é que gerencia o espaço livre em disco. Os inodes, então, vocês são especialistas em inode. Vou dar um diploma para vocês. Assim. Claro. É uma brincadeira, né? Mas assim, eu digo quantas horas investimos em entender isso aqui, né? Caras, gerenciamento de blocos, né? Livres. Como é que faz para preencher esses buracos? De complexidade de um software, né? De um sistema, né? Mais uma vez, mais uma figura que ilustra aqui o bitmap, né? Bitmap versus lista ligada para gerenciar os espaços em disco livre, blocos livres, né? Essas são as entradas de diretório do Linux. A gente analisou no caso do XT2, peguei como estudo de caso o XT2, né? Para a gente observar e entender como que é a entrada de cada diretório. Isso aqui também tem... esse aí que assunto é? Tá na tela. Esse já é I/O, já trocou o assunto. Esse aqui já é entrada e saída. E aí investimos um bom tempo para entender como é que funciona esse negócio aí. Lembra disso? Até numa aula, nós saímos da aula, nossa, esse negócio ficou meio complicado. Vamos fazer outra. Aí foi aula, lembra disso? Aí fiz uma outra aula para ficar mais claro como é que funciona o espaço de memória, né? E como é que eu afinal endereço o espaço, o dispositivo lá na memória. Né? Como é que é isso? Como é que é esse mapeamento, Memory Map de I/O, né? Gastamos um tempo com isso, foi legal. Aqui é aquela história toda do DMA, lembram?
Como é que é o DMA, lembra? Como é que você vai fazer a impressora, né? Dei um exemplo da impressora. Como é que isso funciona, essa transferência de dados da impressora e do disco também, falamos como exemplo, o DMA fazendo toda essa transferência, né? Não é a CPU que vai ficar o tempo todo sendo interrompida, né? Interrupção. Essa aí também é sobre interrupção, né? Os dispositivos interrompendo a CPU por meio de uma controladora de interrupções. Também foi massa. Quando eu falo foi massa, é porque é isso mesmo, né? É computação. Né? A gente tem que... os apaixonados por computação estão entendendo o que eu estou falando. E tem que entender esse nível de detalhes aí, é muito bacana, né? E aqui, continuando o mesmo assunto, né? Aquela discussão toda sobre tentar separar as camadas do sistema, né? O hardware, interrupção, device drivers, um sistema independente de dispositivo. Falamos isso bastante. Essa figura, gosto muito dela, falamos muito dela, né? Sobre essa capacidade de ter drivers construídos para aquele sistema operacional, com uma interface única, né? Sim. É isso aí. Essa figura aqui é ótima também, gosto dela, porque ela dá um resumo de como funciona. Olha só, processo do usuário, usa um device independente software, que aciona o driver, que aciona os interruptores, é ótimo, né? Que acione os tratadores de interrupção, né? Nós detalhamos isso aqui, passo a passo, né? Lembram? Essa figura é só para lembrar do RAID, né? Então, nós detalhamos, inclusive, a paridade. Como é que funciona a paridade? Né? Como é que é esse bit de paridade? Aquele código lá, né? O código Hamming, lembra? Que é do nível do RAID 2, né? E o caso do nível 5 usa paridade, bit paridade. Né? E como se não bastasse, a gente foi lá no disco e falou, como é que o disco faz para eu... Enfim, como é que eu escalono o acesso ao disco, né? O algoritmo do elevador. Lembra dele? Tem uma figurinha que a gente colocou, né? Uma imagem também do elevador, porque a cabeça o braço, né? Funciona como um elevador, né? É isso aí. Aqui um resumão aí das operações de entrada e saída. Também a gente discutiu muito hardware, software, as camadas, né? Disco, né? Essa figura tá perdida aqui. Que figura é essa? Essa tá perdida, tá fora do rumo. É um iNode, né? É um exemplo de um iNode, tá? E por fim, acho que essa é a última. Deixa eu ver. Essa é o assunto que a gente fez aí agora, trabalhou agora só nessas últimas horinhas, como uma introdução. As partes anteriores não foram introdutórias. As partes anteriores foram detalhadas, né? Essa aqui foi mais um nível de introdução mesmo, tá? É isso aí, pessoal. Eu fiz tudo isso aí, essa slidezinha, só para mostrar o compartilhamento. Saiu? Saiu. Aí, tá vendo? Obrigado, gente. Então, para encerrar mesmo. Então, quero agradecer muito a quem ficou comigo na sala esse tempo todo, viu? Posso falar? Você, viu, Daniel? Agradecimento aí, sincero, tá? Sincero mesmo. Assim, o Gabriel também, principalmente. O Rodrigo chegou aí nas últimas aulas, agradeço também, viu, Rodrigo? Deu uma dica aí de um software para a gente usar aí, uma aplicação para a gente usar para fazer as aulas, né? E agradecer também aos primeiros alunos que estiveram, né? Primeira aula, segunda aula, mas um agradecimento sincero, viu, Daniel? Obrigado, viu, cara, pela sua participação aí, e também a você, viu, Gabriel? Sempre no chat aí, muito, muito bacana. E no transcorrer do curso, alguns alunos também entraram, né? Uns entraram, participaram um pouco, né? Eu me lembro no meio do curso, o Cícero apareceu, né? Aí ficou uma aula, duas, aquela moça, nossa, eu esqueci o nome dela. Ai, vocês não vão lembrar também, né? Ai, que pena, queria lembrar o nome dela. Hã? O Gabriel tá falando Ranielen, né? Ela é uma estudante que não é da UFG, inclusive, ela entrou e participou,
que ela queria entender a parte de sistema de paginação. Uhum. Ela mandou uma mensagem, posso participar e tal. Ela queria ser mais específica, e acabou que ela participou das aulas, principalmente de paginação, né? Foi bem legal. Então, agradecimento a vocês, viu, gente? Quero agradecer mesmo, sinceramente. Foi muito legal. A gente tem um material bom lá no YouTube, vou usá-lo nas aulas agora. Tá? Vou usar todo esse material aí, vocês vão entender melhor quando começar. Tá bom? Agradeço demais, viu? Pois é. Obrigado, Gabriel. O Gabriel lembrou o nome dela, que bom. Isso é sua conhecida, Gabriel? Deve ser a sua família. Rani Ellen. Não, agradeço se você puder. Não sei se ela vai ver esse vídeo, mas transmita a ela, se você a conhece, enfim, né? Transmita a ela meu agradecimento. Professores, viu, gente? Não existe professor sem aluno, não tem nenhum cabimento. Até mesmo para gerar conteúdo fica muito mais fácil a interação, tá? É isso, gente. Vamos encerrar? Tá bom, então. Valeu, professor. Então. Eu agradeço muito, viu? A gente ainda está gravando e tal, mas eu posso dizer, não tem problema algum. Eu vou enviar uma mensagem esclarecendo como é que nós vamos começar o nosso curso, tá? Ok. Na próxima semana, tá bem? Gente, agradeço demais. A palavra está aberta ainda para alguma pergunta final. O Gabriel já está agradecendo ali. Vamos encerrar, né? Bom, vamos então. Abraço a vocês, viu, gente? Muito obrigado. Abração. Tá Tchau. Bom, professor. Tchau. Até outra série de cursos. Até Tá terça-feira. Quem sabe eu não gravo outras coisas. Agora, outras matérias. Eu acho que faz sentido. Eu estou entendendo que dá para fazer algo desse sentido, sim. Outros cursos, né? Outras matérias que a gente tem domínio e tal da área, né? De sistema de computação, né? Abraço, gente. Abração. Obrigado mesmo. Tchau.